Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus, queremos dar início ao culto desta noite. Um pouco mais estranho que o normal, né? Nós temos que gravar, embora nós tenhamos irmãos aqui presentes, poucos irmãos aqui presentes, né? Da linha de produção, da linha de trabalho aqui, né? Temos aí intercessores importantes, temos aí irmãos que estão nos ajudando aí, e os irmãos que estão em casa e que vão receber esta gravação, esse culto. Que Deus esteja tocando o seu coração, né? Nós não sabemos como Deus pode usar determinadas situações. Por exemplo, né, Paulo não imaginava que aquilo que ele escrevia lá na cadeia, quando ele estava preso, né, fosse chegar até o Oséias lá em 2021 e falar, né, nós, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, né, a fé, a certeza das coisas que se esperam, coisas que Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás e estão aí registradas. Foi lá numa cadeia, né? Olha só como Deus faz as coisas. E talvez você está aí hoje na sua casa também, você está sem perspectivas ou sem saber assim, o que eu posso fazer, porque a igreja está fechada, as coisas estão fechadas e a gente não tem assim, está de mãos amarradas, está meio preso, né, nessa situação, nessa pandemia. O que eu posso fazer? Talvez você pode orar e deixar no mundo espiritual registrada a tua oração. E assim que nós vamos estar fazendo, né? Nós vamos estar orando e pedindo para que o Senhor esteja se fazendo presente nesse dia, nessa hora que você vai estar assistindo esse culto, abençoando vidas, abençoando aqueles que estão nos hospitais. Eu vi que muitas igrejas estão se mobilizando de ir até a frente dos hospitais, né, e orar e profetizar e abençoar aqueles que estão lá. Mas certamente a tua oração também pode chegar até aquele lugar, sem que você saiba, sem que nós saibamos, mas a nossa oração, ela está indo no mundo espiritual e agindo no mundo espiritual. Deus ouve a oração do justo e diz que tem muita eficácia. É porque Jesus nos libertou, nos justificou, nós temos esse poder de oração nas nossas vidas. Feche os teus olhos nessa hora, onde você está, do jeito que você está, e busque a presença de Deus com a intensidade de que Ele pode estar voltando a qualquer momento. Então você já está buscando Ele como se não tivesse um amanhã. Faça isso com todo o teu coração nessa hora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja fazendo uma obra em nossas vidas. Através do Teu Espírito Santo, esteja tocando as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias. E essa situação que nós estamos vivendo, que parece uma prisão, possa se transformar num grande evento de avivamento para a Tua igreja, para as famílias, para as vidas. E quando eu falo avivamento, é aquela obra maravilhosa que o Senhor faz, que liberta, que transforma, que cura, que faz com que as pessoas sejam mudadas. Quando as mentalidades são mudadas, muitas coisas são desfeitas, muitas coisas ruins são desfeitas. As nossas mentes precisam estar focadas no Senhor, precisam estar o tempo todo no Senhor, para que nós possamos ter elas transformadas. E em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre esse lugar, venha sobre esta igreja, venha sobre estas pessoas, venha sobre estes lares, sobre estas famílias, e faça uma obra grandiosa, uma obra que nós não podemos sequer imaginar, porque diz a Tua palavra que faz mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, com o Teu poder, venha renovar as nossas vidas, nos dando mais fé e esperança nesse tempo de dificuldade, e nós possamos sair fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, nós Te agradecemos, nós Te pedimos, continua conosco agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo que nós temos deve ser levado,
deve ser levado para Deus em oração. Tudo que nós precisamos, tudo que nós desejamos, ou intencionamos, sonhamos, deve ser levado a Deus em oração, porque Ele é nosso amigo. Jesus é o nosso amigo, aquele que ouve a nossa oração, mais chegado que um irmão, né? Como diz essa canção que vamos estar entoando, esse hino que vamos estar cantando agora, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. A gente olha aqui, temos um pouco de gente aqui na igreja, então a gente dá boa noite para eles e para vocês que estão em casa também. Sejam abençoados com a paz de Jesus nessa noite, neste tempo. Não queremos ficar falando das dificuldades, mesmo elas existindo em nós, né? A gente levanta de uma e entra na outra, mas parece uma estrada esburacada, mas vamos em frente, né? Fura o pneu, a gente troca e continuamos. E assim a gente chega até o nosso destino. E nos alegramos porque em Jesus, amigo, nós temos mais chegado que um irmão. Ele é o nosso Deus abençoador, é o nosso amigo, é o nosso Senhor em quem podemos confiar. Ele é o ombro amigo quando a gente pode chorar, quando a gente pode rir junto. Ele é o nosso Deus a quem servimos. E eu espero que você possa servir a esse Deus também na sua casa, na sua vida. Eu sei que estamos nesse tempo de novo afastados. E creio e estamos orando muito para que Deus possa nos ajudar e nos liberar, para que possamos estar como igreja aqui
Eu sei que cada um de nós somos a igreja onde nós estamos em casa, a gente ouve muito isso, e somos igreja do Senhor aonde quer que estejamos, mas eu não aguentaria ficar um ano longe de vocês não, gente, de forma nenhuma. Ficar um ano sem ver vocês que estão aqui. Então, eu acho que somos a igreja, a gente caminha onde está, mas o melhor é quando a gente pode estar todos juntos. E eu oro muito a Deus para que a gente possa se aglomerar de novo, abraçar e se beijar, e essas coisas todas na paz do Senhor. Amém. Quarta-feira à noite a gente está fazendo um culto de oração um pouquinho mais cedo. A gente tentou essa semana fazer 6, mas ali por 6h30, se vocês quiserem estar conosco aqui na quarta-feira à noite, nós estamos fazendo o culto de oração. Os jovens também estão fazendo live, sábado à tarde, às 18 horas. E estamos com essas atividades por enquanto. Mas, irmãos, não vamos deixar de orar nunca por nós mesmos, pelos nossos queridos. A gente sempre escuta durante a semana algum conhecido nosso, ou conhecido de alguém que perdeu a vida, por causa desse vírus tão triste. A irmã da Marli tem um casal de amigo deles, o marido entrou ontem, a esposa está no hospital lá em Ponta Grossa, e o rapaz já faleceu ontem à tarde. E a mulher está ali nas horas dela também, com 33 anos e 4 filhos em casa. O mais velho tem 11 anos. A gente se entristece, mas continuamos orando, não vamos deixar de orar. Pedir para que Deus proteja as nossas vidas, para que Deus nos cuide. Eu louvo a Deus pela vida de quem já conseguiu passar, e já passou e está andando com a gente por aí também. Sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Ele não deixou o mundo largado, nada está largado. Hoje podemos não saber a razão, mas daqui a algum tempo poderemos saber, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele nos estende a mão, e ele sempre é força e refúgio em oração. Então precisamos estar orando um pelos outros, orar pela nossa nação. A gente tem visto tantas coisas absurdas acontecendo em nosso território, é difícil de acreditar, tantas coisas. Hoje o nosso país está aí em carreatas, as pessoas caminhando pelas cidades do Brasil pedindo atenção. Então a gente precisa orar muito pela nossa nação, orar para que Deus abençoe os líderes que estão cuidando de tudo isso, para que eles possam pensar nas pessoas e não em si próprios, em seu bem-estar, mas possam pensar na vida de todas as pessoas. E eu não quero trazer confusão sobre política, mas eu me lembro há anos atrás, quando se estava para trazer a Copa do Mundo para o Brasil, as pessoas preocupadas com a construção de estádios, e muitos estádios foram levantados em nosso Brasil, que hoje se chamam de elefantes brancos, não servem para nada, estão dando prejuízo. Muitos falaram que era melhor construir estádios do que hospitais, E hoje nós vemos aonde que estamos. Então a gente tem que orar muito pela nossa nação, pedir para que Deus abençoe, orar pelos pastores, missionários, junta de missões. Esse mês comemoramos e trabalhamos com a campanha de missões mundiais, mas nem estamos fazendo também, vamos esperar um pouco. Precisamos enviar ofertas para os nossos missionários, então tudo está difícil. Vamos orar sempre. Coloque sempre o seu joelho em oração a Deus, marque um horário e sempre esteja orando para que Deus possa abençoar sua vida. Louvo por você, agradeço pela sua vida. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele é abençoador em nossas vidas. Vamos sempre olhar para o céu, vamos olhar sempre para Jesus. Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos dá esperança. Agradeço os irmãos que têm
vindo aqui na igreja para trazer também seus dízimos durante a semana. Muito, muito obrigado pela vida de cada um. Sabemos que para muitos a renda acabou diminuindo um pouco esse mês, mas a igreja também está com as suas necessidades. Então, se você puder fazer isso, continue fazendo. Oramos para que a sua semente, como a palavra de Deus diz, possa crescer 30, 60 e a 90 por um. Esse é o nosso desejo. Deus abençoe sua vida. Vamos continuar louvando, vamos continuar adorando ao Senhor. Hoje a gente está com banjo, hoje a gente está com violino, hoje a coisa está legal. Mesmo que a gente tivesse só em vozes, adorar a Deus é sempre bom. Então vamos nesse tempo adorar. Coloque-se em espírito, peça para que Deus haja na sua vida e vamos continuar adorando esse Deus que é tão bondoso, que é tão santo, que é tão digno de nossa adoração. Vamos continuar a adorar ao Senhor. Amém. Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso. Nada se compara ao nosso Deus. E para isso, Ele não precisa de nós. Ele é soberano nisso, né? Ele já fez antes de que nós pudéssemos fazer alguma coisa. Então, quando nós oferecemos louvor ao Senhor, é algo que Ele já nos deu. Ele nos deu as condições de estar louvando ao Senhor. Então, toda a glória e todo o louvor seja a Ele. Ele que nos resgatou, Ele que fez em nós a sua obra. Vamos adorá-lo, vamos buscar a sua presença em nome de Jesus, declarando que Ele é santo. Amém? Nosso Deus é santo, digno de louvor. Cante ao Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Recebeu
glória e todo louvor seja a Ti, Senhor. Estamos num período em que nós aguardamos o nosso Senhor, Jesus. E tudo aponta para a sua vinda. Tudo aponta para aquilo que Ele quer fazer nesse mundo. Toda a criação, tudo que está acontecendo, geme. Parece que o mundo está gemendo, esperando acontecer uma coisa. E nós sabemos muito bem que é o que Jesus declarou lá. Assim como vocês viram subir, este Jesus subir ao céu, Ele vai descer nesse lugar novamente e vai reinar sobre esse lugar. Aguardamos o dia em que nós veremos a sua luz mais forte do que o sol descer sobre esse lugar, amém? Vamos adorá-lo. Sua presença para sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. E junto ao santo me unirei, louvor eterno
nos entregamos em Tua presença, Senhor. Nós sentimos que a Tua glória está se manifestando nesse lugar. E a única coisa a fazer é nos render diante da Tua presença, Senhor. Oh Deus, nós clamamos a Ti. Nós clamamos a Ti, Senhor. Vem nesse lugar e enche as nossas vidas. Entregamos diante de Ti, Senhor. Está em Ti, por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. tudo pode passar, Tudo pode passar, Teu amor jamais. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. novo amanhã preparado pra mim, Preparado pra mim, preparado pra mim. eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, Aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, sim, Jesus. Jesus. Eis-me aqui, Eu me rendo, aos Teus pés, és tudo que eu preciso
nos rendemos aos teus pés e tocamos o teu coração com a nossa adoração, com o nosso quebrantamento, com a nossa oração. Entregamos nossa vida diante de ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. É a nossa oração, a nossa entrega diante de ti, Senhor. É a nossa adoração. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Essa semana eu estava me lembrando de uma frase que ficou por muito tempo banalizada, que era aquela frase que veio do filme Jesus Não Está Morto. E todo mundo começou a comentar, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas essa frase ficou tão comentada, que ela acabou sendo banalizada e as pessoas falavam como se fosse um clichê. Uma frase de rodapé de caminhão, né? Não é rodapé que a gente fala, que é para-choque de caminhão. Muito bem. E eu estava comentando com a minha irmã, como o Cleverson comentou. Comecei a orar com ela essa semana sobre essa menina, a Aniele, que estava no hospital. E a minha irmã passou por Covid, e mais do que o Covid, ela passou por crise de pânico. E tinha sido difícil socorrer a minha irmã por telefone, e tirando ela daquela crise. Quando ela disse para mim, a minha amiga está na UTI, e ela tem 4 filhos. O mais velho tem 11 anos e o mais novinha tem 1 ano. Aí, sexta-feira, ela disse, Marli, o marido dela está internado também, Marli. E a gente começou a orar e clamar ao Senhor. Ontem ela disse para mim, a Aniele está com falência nos rins, ora para que o Senhor cure. Eu falei, Roberta, quando começa assim é só um milagre de Deus, porque é a falência dos órgãos. Hoje era 6 horas da manhã, ela mandou um recado, Marli, ele faleceu. Nós estamos vivendo um tempo que não é um tempo de rir ou de fingir que nada está acontecendo. A gente está vivendo um tempo de chorar. É um tempo de chorar, de clamar ao Senhor por misericórdia. Então, a cada mensagem que eu recebo no WhatsApp, ora por fulano, ora pelo meu tio, pelo meu avô, ora pelo meu pai, ora por este amigo. Eu só digo assim, Senhor, tenha misericórdia. E eu digo para vocês, sabe, que quando eu digo isso, a impressão que eu tenho é que existe uma nuvem negra sobre o mundo, e que acima dessa luz existe um sol que brilha. E quando a gente começou a cantar hoje, né? Jesus vai vir. Não, ele veio já. A palavra diz que o reino do Senhor já está no meio de nós. E talvez nunca nós tivéssemos tido um bisturi tão grande cortando o nosso coração como neste tempo. Que é um tempo de que você não chora perdas tuas tão somente, você chora perdas de todas as pessoas, e você começa a ver que tua vida é tão falível, que você está aqui agora, e que amanhã a gente pode estar chorando a tua morte. Mas isso sempre foi assim. Só que eu acho que nunca esteve tão presente nas nossas vidas, que só existe um valor, nós somos vasos de barro, vasos formados pela mão de Deus, nós contemos as digitais de Deus em nós, mas não existe nada de valor em nós a não ser o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que está clamando, Abba, Pai. Senhor, vem.
vem com este poder quebrantar as nossas vidas. Vem com este poder nos mostrar, Senhor, que nós precisamos do Senhor. E que a nossa vida aqui, por mais curta que seja, ela é feita para resplandecer a Tua glória, Senhor. Não existe poder nesta terra que compra a Tua glória. Não existe poder nesta terra que compra a Tua paz. Não existe poder nessa terra que compra o Teu amor. Deus, aquela imagem, Senhor, de leproso sendo colocado para fora, como imundo, como sujo. E quando o Senhor tocou nele, ele disse: ninguém me toca. Ninguém me toca. Há quanto tempo ninguém me toca? Deus, nós estamos vivendo um tempo, Senhor, que as pessoas estão carentes de toque, carentes de abraço, Senhor. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Rompe, Senhor Deus, esse céu negro de doença, Senhor. Mas rompe em nós, Deus, esse amor do Senhor, que é capaz de tocar, Deus, que é capaz, Senhor, de romper, Pai, toda a frieza, todo o egoísmo, toda a ambição. Senhor, como pode, Pai, o povo se comportar como urubu comendo carniça, Senhor? Muito do sofrimento em que nós vivemos, Pai, nós vivemos porque as pessoas são gananciosas, Senhor, e querem mais do que elas podem consumir. Eu te peço, Senhor, nesta noite, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão consolando. Tenha misericórdia daqueles que estão nos hospitais cuidando, Senhor. Que haja, Deus, um derramar do teu Espírito como que uma cachoeira, Senhor, fortalecendo, renovando, restaurando, trazendo o vigor que precisamos do Senhor, para não cansar de consolar, Senhor. Deus, eu quero te pedir por todos os médicos, por todos, Senhor Deus, os funcionários dos hospitais, os enfermeiros e todos aqueles que vivem aquela pressão diária, Senhor. Senhor, nós sabemos que este povo, Senhor Deus, quando terminar isso, eles vão ter que passar, Senhor Deus, por cuidados psicológicos, Pai. Por viver, Senhor Deus, um estado tão grande, Senhor Deus, de tristeza, de angústia, de dor. Nós nos colocamos, Senhor, nos rendemos aos teus pés e dizemos essa noite: o Senhor verdadeiramente é tudo que nós precisamos. Nós carecemos do Senhor. Nós carecemos do Senhor nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, Senhor, na manutenção, Senhor Deus, das nossas vidas. Nós não sabemos o que vai ser, como vai ser. Mas eu quero declarar nesta noite que verdadeiramente o Senhor não está morto. Que o Senhor é bom. Mesmo quando nós choramos, o Senhor é bom. Mesmo quando nós sofremos, a tua fidelidade está conosco. E que o Senhor é um Deus em quem nós podemos confiar, porque o Senhor está conosco, guardando a nossa coroa até o dia final. E eu te louvo por isso, Senhor. Eu te louvo por este tempo aqui, por podermos te adorar de forma tão profunda neste lugar. Eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que se reúne aqui, por cada pessoa, Senhor Deus, que pode ouvir a tua palavra através da instrumentalidade deste lugar. Quero clamar ao Senhor que teu Espírito alcance, Senhor, com misericórdia, com amor, com bondade, com compaixão, mas com quebrantamento, Senhor.
que haja arrependimento, Senhor, que haja cura, Senhor, e que haja salvação, Pai. E que o Senhor possa fortalecer na força do Teu poder aqueles, Senhor Deus, que já são salvos, para que sejam testemunhas vivas do Senhor, declarando de verdade que apesar de tudo que o pecado fez com este mundo, o Senhor é bom. E o Senhor é o único para quem nós podemos correr e que nós encontramos misericórdia. Nós oramos, adorando o Senhor nesta noite, entregando a nossa vida ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Usa-nos para o louvor da Tua glória, Pai, em nome de Jesus. E usa agora Teu servo, transbordando, Deus, dele a Tua palavra, naquilo que o Senhor quer dizer a nós. Nós adoramos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão. Colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegou a salvação, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, o diabo que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Maranata, vem, Senhor Jesus. Boa noite mais uma vez aos que estão presentes, ao pessoal do louvor, aos que vieram. Boa noite a você que está ouvindo aí, que está no seu lar, louvando a Deus. Eu quero convidar os irmãos a se achegarem com confiança ao trono de Deus nessa noite. Amém? A palavra de Deus diz que, pela graça de Deus, pelo que Jesus fez por nós na cruz, hoje nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. Eu quero pedir, vocês já devem ter percebido aí, né? Eu quero dar uma reprisada em uma das mensagens da série em Apocalipse, né? Então vamos abrindo em Apocalipse capítulo 4. Eu entendi que é um momento muito propício para a gente falar sobre o trono de Deus nessa noite. E o Apocalipse, ele é um livro que ele é um pouco complexo. Muitas vezes nós nos embananamos todo nas visões que são apresentadas aqui. Muitas vezes as visões apresentam vários detalhes ali, não é? Por exemplo, quando você vê ali o Cristo glorioso apresentado no capítulo 1, você vê que ele tem pés de bronze, cabelos brancos como a neve, olhos de fogo. Mas quando você olha o quadro todo, quando você imagina isso como um quadro, você vê algo muito diferente do que se você estiver observando cada detalhe. Então, às vezes, para compreender um pouco mais a mensagem poderosa que o Apocalipse nos passa, nós precisamos olhar o quadro todo. E eu entendo, para dar uma introdução rápida para os irmãos, há várias formas de você entender o livro de Apocalipse, né? Eu, por exemplo, entendo que ele é um livro que pode ser dividido em 7 sessões. São 7 sessões paralelas que contam a mesma história. E essa história é a história do que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu sei que tem irmãos aqui que com certeza entendem diferente, mas vamos procurar olhar dessa perspectiva nessa noite, tá?
quando Jesus subiu aos céus e se assentou à direita à destra do Pai, ali se iniciou os tempos finais. Já são 2000 anos, não é? Mas ele disse, em breve voltarei. E esse em breve ele tem um sentido muito mais determinado do que um sentido cronológico. Ou seja, é fato, Jesus vai voltar. Houve o Apocalipse, nas visões que ele conta, ele passa coisas que as pessoas, os cristãos daquele tempo viveram, e houve um significado para aquela época. Mas também há um significado para hoje, para nós que estamos aqui. E também um significado futuro, onde Deus derramará o seu juízo sobre uma geração incrédula, salvará os seus, aqueles que são seus, e culminará na volta de Cristo. Então, cada sessão do Apocalipse termina com a volta de Cristo. A primeira sessão, que é das 7 igrejas, tem o seu foco nos problemas internos que o povo de Deus passa. Então, Cristo quer corrigir o seu povo, né? Então, lemos lá Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo. E a partir da segunda sessão, que começa então no capítulo 4, nós vemos como Deus está controlando o mundo e como Ele derrama os seus juízos. Então vamos ler aí o capítulo 4 inteiro. Depois destas coisas, olhei e vi eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono haviam também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém. Então, aqui no primeiro versículo que nós lemos, o anjo diz a João que a partir daquele momento ele veria as coisas que devem acontecer. Ou seja, o juízo de Deus, claro, começando pelo fato de que Deus está sentado no trono, nós vamos ver o significado disso. O juízo de Deus, a proteção dele para com o seu povo, a partir de agora são revelados e estão também debaixo do controle divino. Isso também nos gera essa expectativa de um cumprimento futuro do juízo final. Essas coisas elas devem acontecer porque são revelação de Deus, são palavra de Deus e elas não podem falhar. Então João vê o céu aberto. E depois que ele é convidado a subir para lá, ele se encontra em espírito. Nós chamamos, nós dizemos que João subiu ao céu. Nós chamamos o céu de céu porque está acima de nós, mas é apenas uma forma figurada.
Porque nós não sabemos, na verdade, se o céu fica em cima, fica embaixo, não é? Nós entendemos o céu mais como uma realidade espiritual, não é? Onde Deus se encontra. Por isso que João se encontra em espírito. Por isso que ele é levado em espírito para o trono de Deus. E quando ele é levado em espírito, a primeira coisa que ele observa é que havia um trono armado no céu. Você percebeu que enquanto eu li aqui, eu sempre destacava a palavra trono. Trono. E essa palavra, em todo o Novo Testamento, para você ter uma ideia, a palavra trono aparece um total de 67 vezes. Em todos os 27 livros do Novo Testamento, essa palavra aparece 67 vezes. Dessas 67 vezes, 47 só aqui em Apocalipse. Então, é um tema importante, não é? Para a gente se pensar. Sendo que dessas 47 vezes, 12 vezes aparece no capítulo 4. Olha só, o capítulo 4 tem 11 versículos. E a palavra trono é mencionada 12 vezes. Então, já deu para perceber que a palavra trono tem uma mensagem a nos passar. É a mensagem central, não é? Que nós estamos observando desse capítulo. E essa mensagem central é que há um trono no céu, no centro do céu, e tudo o que acontece ali gira em torno desse trono. E se há um trono, obviamente há um rei. E um rei governa, um rei está no controle. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele chama essa sala do trono de sala do comando do universo. Então é dali que Deus governa o universo. Agora eu quero que você perceba a importância do que estamos falando aqui. Porque a maneira como nós olhamos para o trono de Deus, a maneira como nós entendemos o trono de Deus, influencia a maneira como olhamos para os acontecimentos da terra. Então, quando nós vemos essa palavra trono sendo mencionada com tanta ênfase aqui, é porque a mensagem principal está relacionada a ele. Tudo o que se passa no céu tem a ver com o trono. O trono está armado no céu. Diante do trono havia alguma coisa. Ao redor do trono, no meio do trono e à volta do trono, haviam seres que adoravam aquele que se assenta no trono. O que Deus quer nos falar nessa noite, a partir dessa mensagem? Se você vivesse naqueles tempos, quando o Apocalipse foi escrito, onde a perseguição aos cristãos estava tão acirrada, você com certeza iria se perguntar uma coisa: onde está Deus? Onde estava Deus quando os crentes da cidade de Esmirna, quando 2.000 crentes da cidade de Esmirna, por não se dobrarem perante o imperador, foram jogados de uma só vez de cima de um monte para a morte? Pastor, como é que a gente serve uma ceia num domingo, logo após 2.000 irmãos da nossa igreja terem sido jogados para a morte? Onde é que está Deus? Onde é que está Deus nisso tudo? Onde estava Deus quando um homem chamado Antipas, da cidade de Pérgamo, tinha sido colocado dentro de um boi de bronze, para esse boi ser superaquecido e ele morrer dentro desse boi? Onde é que estava Deus, esse Deus que não divide sua glória com ninguém, quando um homem ímpio chamado Domiciano, o imperador de Roma, se autoproclama como Senhor e Deus e exige adoração, principalmente do povo de Deus, e ainda o persegue por não fazer isso? E por fim, diante de todo esse cenário, os cristãos talvez estavam começando a se perguntar: será que Jesus realmente vai voltar? Onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Então, quando João tem essa visão do céu aberto, quando ele relata essa visão, todas essas perguntas estão respondidas, são automaticamente respondidas. Deus continua no trono, seu trono está no céu, e ele está prestes a derramar juízos, os seus juízos sobre aqueles que perseguem a sua igreja. Claro que hoje a mensagem não é sobre o juízo,
vai começar mais especificamente no capítulo 6 aqui. Mas basta para nós saber que essa pandemia não tem a palavra final. Basta para nós saber que o imperador de Roma naqueles tempos não tinha a palavra final, ele não estava no controle de nada, por mais que ele gostasse de pensar que estava. Basta para nós saber que os nossos governantes que brincam com a nossa saúde, desviando dinheiro por meio da corrupção, não têm a palavra final. Não são aqueles que zombam da igreja que têm a palavra final. Não são aqueles que acusam as igrejas de transmitirem o vírus que têm a palavra final. No devido tempo, cada um receberá o justo juízo. Mas o que é que isso tem a ver com a gente hoje? Qual é a mensagem que podemos tirar disso? O fato de que há um trono armado no céu e de Jesus dizer a João que mostraria as coisas que deveriam acontecer, isso já nos dá uma mensagem poderosa de confiança e de segurança. Porque a história, vista dessa maneira, a história não é um caminhão desgovernado que está numa descida, ultrapassando, passando por cima de todo mundo que se coloca à sua frente. A história está debaixo do domínio do trono de Deus. E se ela está debaixo do domínio do trono de Deus, Ele está segurando as pontas para que não fique pior. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Não há uma só tragédia que Deus não tenha antevisto. E por causa disso, nós sabemos que tudo o que Ele faz, no meio de tudo o que Ele está fazendo, é para encaminhar a história para o seu fim. É isso que Apocalipse está mostrando. Nós vemos com os nossos olhos humanos as coisas acontecendo, mas Deus, lá do alto, está do seu trono, governando a história, não deixando ela ser desgovernada, para que ela chegue ao ponto quando Jesus virá em glória e poder buscar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. É aí que reside a nossa segurança como igreja. Ainda que as forças nos faltem, ainda que a gente derrame lágrimas, ainda que a gente não saiba se vamos acordar vivo amanhã, ainda que a gente não saiba o que o futuro nos reserva, se essa pandemia vai acabar logo ou não, se a economia vai quebrar e a gente vai ficar pobre ou o que quer que seja, se perderemos nossa vida, a nossa única certeza é: há um trono no céu e esse trono não está vazio. Há um trono no céu e quem se assenta ali é indescritível. Depois que João vê esse trono no céu, a primeira coisa que ele observa é que o trono não está vazio, alguém está sentado ali. E embora João descreva primeiro aquele que está sentado no trono, antes de falar desse que se assenta no trono, eu quero falar para os irmãos aqui dessas criaturas que foram vistas ao redor do trono. Ali João está enxergando 24 anciãos, né? Quem são esses 24 anciãos? Talvez você já tenha se perguntado, né? Quem são essas pessoas? Existem algumas teorias, mas vamos resumir a conversa, né? Eu acredito que esses 24 anciãos são 24 anjos específicos que exercem domínio para o Senhor. Anjos vestem branco e aqui eles estão vestidos de branco. Quando você vai para o capítulo 5, versículo 9 e 10, esses anciãos eles estão cantando um cântico em honra ao Cordeiro, e nesse cântico eles dizem que Jesus comprou com seu sangue pessoas de todas as tribos e nações e os constituiu reinos e sacerdotes para Deus. Ou seja, os próprios anciãos aqui eles estão se distinguindo das outras pessoas. Com certeza não são também aqueles seres viventes. Então isso nos leva a imaginar que são anjos. São anjos específicos que exercem domínio. João também vê 4 criaturas que a Bíblia chama de seres viventes. E quem são essas criaturas esquisitas? Também tem algumas teorias, mas a gente vai resumir novamente. Você vai entender o quadro todo já já. Vemos aqui que seres semelhantes a um leão, a um novilho, ao ser humano e a uma águia quando voa. Eu acredito que, olhando para o todo, esses seres viventes representam toda a criação de Deus. São uma representação de toda a criação de Deus que está redimida e está louvando a Ele. Ou seja,
Todos os animais criados, os selvagens, os domesticados e os que voam, estão representados aqui por essa figura de 4 seres viventes. E o ser humano também está representado aqui como o ápice da criação de Deus. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a criação de Deus ficou corrompida. Não foi só o ser humano. Maldita será a terra, o Senhor disse. E Paulo, em Romanos capítulo 8, versículos 18 a 23, ele diz uma coisa muito especial a respeito desse glorioso dia que nós esperamos, a respeito da renovação dos céus e da terra. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E é legal a gente conversar, né, quando a gente fala de Apocalipse, não dá para não entrar em alguns detalhes, né? É legal ficar discutindo o que significam essas coisas, mas isso não é o mais importante aqui. Então, não é nisso que a gente deve se deter, até mesmo quando você estiver fazendo a sua leitura. O mais importante aqui é o que toda essa gente está fazendo no céu. O que eles estão fazendo diante do trono? Eles estão adorando. Eles estão adorando a quem? Eles adoram aquele que está sentado no trono. E é por isso que eu apresentei toda essa turma primeiro, para depois apresentar aquele que se assenta no trono. Para mostrar para vocês que nessa realidade espiritual, onde Deus se assenta no trono, tudo está apontando para Ele. Tudo gira ao redor dele. O próprio trono de Deus está no centro de tudo. Então, quando João descreve essas criaturas que ele vê no céu, ele consegue, de alguma forma, trazer uma tradução física, por assim dizer, para o nosso entendimento. Ele traduz para o nosso entendimento. Então, ele vai se valer dessas comparações com o que a gente tem aqui na terra para mostrar o que ele viu no céu. Então, os anjos específicos que exercem domínio para Deus são representados por esses anciãos. Toda a criação de Deus redimida é representada por 4 seres viventes, com formas que nós conhecemos, animais, seres humanos. Todos têm uma descrição familiar para nós, exceto Deus, que é aquele que está no trono. Esse é aquele que, não importa quais palavras, quais adjetivos a gente use para descrevê-lo, nada fará jus ao que ele realmente é. Aquele que se assenta no trono é indescritível. E até aqui parece que João evita usar uma definição, porque João não chama esse que se assenta no trono de Deus. E Deus só é chamado de Deus pelos seres viventes, por aqueles que o estão adorando. João simplesmente chama Deus de aquele que está sentado no trono. Agora, talvez você estranhe isso, mas imagina João diante de toda aquela visão, tão maravilhado diante de tudo que ele estava vendo, que qualquer palavra que ele pudesse usar para descrever a Deus se tornaria insuficiente. Então Deus é descrito como? A partir do brilho de pedras preciosas. Se você pegar essa visão como um todo, né, aquele que está sentado no trono é semelhante em aspecto ao jaspe e ao sardônio. Se você pegar toda essa visão, você vai ver que o que possivelmente João está querendo dizer aqui é que ele viu uma luz intensa. Deus não tem forma, Deus é espírito. 1 Timóteo 6,16 diz que Deus é aquele que habita em luz inacessível. 1 João 1,5 diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Adolf Paul, um comentarista bíblico, diz que Deus representa um não eterno à escuridão caótica e um sim eterno à vida e à justiça. Então Deus, quando ele se revela a Moisés, ele diz: eu sou o que sou.
Por mais que a gente tente, jamais conseguiríamos definir Deus. Ele é o que é. Por isso, ele condena no Antigo Testamento o uso de imagens em sua adoração, porque nada pode defini-lo. Tudo o que vemos veio de suas mãos, pelo seu poder criador. Que injustiça, que desonra e que redução seria tentar representar a Deus por meio daquilo que ele criou. O próprio Deus, através de Isaías, mostra a futilidade que é tentar representar ele através de imagens. Em uma passagem significativa, o profeta diz algo mais ou menos dessa forma. Parafraseando, ele diria assim: vocês já pararam para pensar no processo de fabricação de um ídolo? Vocês cortam uma árvore, vocês pegam uma parte dessa árvore cortada, vocês fazem o ídolo de vocês, e o resto da madeira que sobra vocês queimam para fazer churrasco. E vocês chamam isso de Deus? Vocês pegam um material bruto, esculpem, descartam o que não presta e vocês chamam isso de Deus? A quem vocês vão me comparar, diz o Senhor? A quem eu seria igual? Com que imagem podemos comparar a Deus? Ele é incomparável, indescritível, e tudo no céu aponta para Ele e todos os adoram. Perceba que por mais que a gente fale dos anciãos, dos seres viventes, e a gente fique maravilhado com tudo isso, novamente o foco é Deus. O foco não está neles, mas para quem eles apontam e o que estão fazendo ali. E quando nós olhamos, de alguma forma, para o que eles estão fazendo como representantes de toda a criação de Deus, nós podemos aprender alguma coisa. No céu, quem é criatura adora, não é adorado. E isso muitas vezes é totalmente invertido aqui na Terra. Quando nós olhamos o ser humano representado e animais adorando a Deus, nós vemos o quanto nós nos afastamos do propósito que Deus tem para nós. E de uns anos para cá, o homem foi simplesmente colocado como a medida de todas as coisas. O homem passou a ocupar a posição central nessa terra e se esquece de que acima dele há um trono e que esse trono não está vazio. Isso afeta tanto a nossa realidade, irmãos. Não reconhecer o trono de Deus afeta tanto a nossa realidade que nós raramente conseguimos louvar a Deus em meio ao sofrimento. Nós nos esquecemos de que toda dor que enfrentamos, na verdade, é consequência deste mundo caído. Mas aqui João está nos revelando que há um Deus soberano, sentado no trono, que guia a história para um momento onde não haverá mais dor, onde não haverá mais noite e toda lágrima será enxugada. Então, ter essa visão do céu, saber que tudo no céu o adora, que temos representantes no céu adorando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, nos conforta e também deve nos levar à adoração. Assim como a adoração é feita no céu, devemos fazer na terra. Vejam o quanto essas criaturas confiam em Deus. Vejam o como eles se prostram em adoração. Você não adora aquilo que você não confia. A tua adoração a alguma coisa mostra o quanto você confia nisso. Vou citar o que eu citei ontem. Há uns dias atrás, um empresário, não me lembro qual clube, qual ocasião, mas vou citar a história, vocês vão reconhecer. Um empresário doou uma grande quantia para um clube de futebol específico, para escalar um jogador para jogar naquela partida e deu ruim, foi decepcionado. Ele adora isso, ele adora esse futebol, esse time. Ele botou todas as suas esperanças, inclusive dinheiro, e foi decepcionado. A tua adoração mostra o quanto você confia naquilo que você adora. O resultado é que se nós confiamos em Deus, nós vamos nos prostrar diante dele. Nós vamos adorá-lo. Nós vamos nos render aos seus propósitos e nós vamos lançar toda a nossa ansiedade diante dele. Para onde você corre quando você é atacado pela ansiedade? É esse que é o teu Deus.
Alguns hoje em dia chegam até a se considerar inteligentes demais para adorar a Deus, não é? Porque a ideia desse ser transcendente que se assenta no trono e irá julgar o mundo parece uma tolice. Então a vida tem que acabar aqui. Mas o Salmo também tem uma resposta para isso, a partir desse capítulo. Os seres viventes estão cheios de olhos, certo? Isso significa inteligência ilimitada. Ou seja, as criaturas celestiais mais inteligentes do que qualquer homem jamais sonhará em ser, estão adorando a Deus. Será que não seria inteligente nós também, em nossa insuficiência, adorarmos a Deus? Os seres viventes adoram a Deus por quem Ele é. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é mencionado aqui como Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer uma contagem de palavras de novo. Essa palavra Todo-Poderoso aparece 10 vezes em todo o Novo Testamento. 9 dessas 10 vezes estão aqui em Apocalipse. No livro de Jó, Deus como Todo-Poderoso é mencionado 31 vezes. Noemi, no livro de Ruth, diz que o Todo-Poderoso amargou a sua vida. Então parece que a palavra Todo-Poderoso está sempre relacionada a momentos de dor, a momentos de angústia, de tristeza. E isso é significativo para nós, porque embora haja dor, embora haja sofrimento, Deus continua sendo Todo-Poderoso que guarda a sua igreja, que cuida dela e no tempo certo virá em seu auxílio. Adoramos ao Deus Todo-Poderoso, mesmo sem compreender tamanho sofrimento que estamos sofrendo, mesmo lamentando, e lamentar não é pecado, não é falta de fé, mesmo chorando, sem entender o porquê estamos passando, pelo que estamos passando, Deus continua sendo todo-poderoso, que no tempo certo virá buscar a sua igreja. Eles também adoram a Deus porque Ele é eterno. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Olhando dessa perspectiva, nós temos mais certeza ainda de que Deus continuará no controle de todas as coisas. Ele é aquele que era Deus no passado e fez todas aquelas maravilhas que conhecemos e ouvimos falar. Ele é aquele que continua sendo Deus, pois Ele ainda nos sustenta. Em cada oração que eu tenho feito de agradecimento pelo alimento, eu tenho agradecido a Deus, porque enquanto no começo disso tudo, há 1 ano atrás, a nossa fé talvez tenha vacilado imaginando se a gente ia ter comida no próximo mês, nada nos faltou, até ganhei uns quilinhos. Quem não, né? Ele continua nos sustentando. Não, teve uns que não ganharam aí, ó. Vamos ser justos. Mas Ele também continuará sendo Deus por toda a eternidade. Deus não tem prazo de validade. Deus não muda. Isso também já aponta para a nossa redenção final, onde o Senhor finalmente renovará céus e terra e redimirá toda a sua criação. E os anciãos adoram a Deus pelos seus atos, pelas suas obras, por aquilo que Ele fez. Enquanto os seres viventes estão adorando a Deus pela sua eternidade, os anciãos respondem também a essa adoração, louvando a Deus pelo fato dele ser o Criador de todas as coisas. Isso nos lembra, mais uma vez, quem é o dono desse mundo. Me lembrei agora de uma música da Oficina G3. O nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. Ele é o dono de todas essas coisas. Adolf Paul, novamente citando, diz que porque Deus estabeleceu o início de todas as coisas, o fim também pertence a Ele. Olha só que legal. Porque Deus deu a primeira palavra, porque Ele disse a primeira palavra, aquele que criou os céus, somente Ele tem o poder de dar a palavra final. No mundo onde os nossos governantes mandam e desmandam, Deus nos assegura novamente que eles não têm a palavra final. Enquanto eles nasceram ontem da perspectiva de Deus, Deus é eterno. Como é que Deus falou para Jó? Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Fala aí se você manja tanto aí, você é tão sabichão, lacrador. Fala aí se você é o cara.
Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Enquanto os nossos governantes precisaram chegar no poder um dia, né? Eles precisaram lutar, precisaram conquistar o seu público. Alguns ditadores aí chegaram por meio da força, mas precisaram chegar ao poder. Deus é, por excelência, o governador de toda a terra. Os anciãos adoram a Deus porque Ele é o dono de tudo isso. Os seres viventes adoram a Deus porque Ele é santo, onipotente e eterno. E por que nós adoramos a Deus? Qual é o motivo que você tem hoje para adorar a Deus? Um outro comentarista, Warren Wiersbe, ele diz que o serviço e o testemunho não são mais importantes do que a adoração. Perceba que ele não diz assim: o serviço que nós fazemos na igreja, o testemunho que nós damos às pessoas não são importantes. Ele não diz isso. Ele diz, não são mais importantes do que a adoração. E o que ele está querendo dizer com isso é que a adoração é parte essencial da nossa vida com Deus, juntamente com o serviço e com o testemunho. E eis um fato curioso sobre a adoração. Ela não aparece como o serviço e o testemunho aparecem. Às vezes pessoas procuram serviço dentro da igreja para esconder a sua falta de adoração. Às vezes pessoas falam, até um testemunho meio michuruca, vivem postando versículos, falando que creem em Deus, mas escondem uma falsa vida de adoração. A adoração é algo que não dá para mascarar diante de Deus. A adoração é algo particular entre nós e Deus. E quase sempre é exercido no secreto, onde ninguém pode ver, onde ninguém pode nos aplaudir, onde ninguém pode ir lá começar a apertar o botão do curtir, do amei, do força, onde ninguém pode compartilhar, onde ninguém pode dizer você é o cara. Se tudo no céu gira em torno do trono de Deus, em nossa vida tudo deve girar em torno do trono de Deus novamente. Você tem muitos motivos para adorar a Deus. Você pode adorá-lo pela obra que Ele tem feito em sua vida. Você pode adorá-lo porque você está vivo hoje. Você pode adorá-lo porque você tem o que comer. E nada tem te faltado. Mas mais do que adorar a Deus por algo que Ele tenha feito por ti, adore-o pelo que Ele é. Adore-o simplesmente porque você o ama, porque a sua adoração, a sua vida é para Ele. Adore-o porque Ele tem o controle de todas as coisas, independentemente se forem boas ou ruins, todas essas coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Junte-se ao céu em adoração. O Pai procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para concluir, irmãos, nós precisamos, mais do que nunca, reconhecer o governo soberano de Deus. Olhar para o céu com essa perspectiva e adorar a Deus nos faz olhar para a terra de uma forma diferente. Nos faz não ter esperança aqui mesmo, mas nos faz saber que um dia Ele virá nos buscar. Saber que há um trono no céu que Deus governa nos traz paz. Nós passamos a enfrentar a dificuldade com mais paz, aquela paz que excede todo entendimento, porque agora a nossa visão mudou. E nós não precisamos ver a Deus para isso. Nós precisamos simplesmente pela fé adorá-lo. E embora não possamos ver a Deus, nós podemos ver Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem vê a Jesus, vê o Pai. E esse mesmo Jesus, no capítulo 6, no próximo capítulo, aqui de Apocalipse, ele é apresentado como aquele que vai ao trono de Deus, toma a história do mundo em suas mãos e passa a conduzi-la de acordo com os propósitos divinos. Então é esse Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, quem nós devemos nos entregar, porque Ele tem o controle de nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu louvo o Teu santo nome porque
O Senhor nos deixou a Tua palavra maravilhosa para conduzir a nossa vida, para nos encorajar, para nos incentivar a nunca perdermos a fé e a coragem, para nos dizer: sejam fortes e corajosos, não temam nem se espantem, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós louvamos o teu santo nome, Senhor, porque sentimos o teu cuidado, temos sentido o teu apoio, Deus, embora os dias não tenham sido fáceis, nós temos sentido, ó Deus, o teu apoio maravilhoso, o teu suporte, porque é isso que não pode nos faltar, Senhor. É como teu filho Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos através da tua palavra, nós nos alimentamos dela, e cheios da tua palavra, nosso coração transborda de louvor a ti, Senhor. Então, que possamos ter essa perspectiva em nossa vida, perspectiva do trono de Deus, perspectiva de que nada sai das tuas mãos, do teu controle, Senhor, para que a gente possa viver em paz. Embora as circunstâncias não sejam de paz, mas estaremos bem, Senhor, porque estaremos guardados por ti. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém, glória a Deus. Eu acho que eu já falei, né, que eu gosto muito da palavra de Deus. Tenho lido muito a palavra de Deus nesses dias e tenho lembrado muito, porque ela sempre nos conduz à adoração, né? A palavra de Deus nos conduz à adoração. Esse momento que nós temos com a palavra de Deus é muito importante. Nós precisamos forçar isso, dobrar a nossa carne e tirar um tempo para estar olhando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus. Ali no primeiro texto já me chamou a atenção, que diz que quando João viu aquele trono, ele também ouviu uma voz que parecia como as trombetas, parecia como se fosse uma trombeta. Você já imaginou alguém falar com você, né? E aquilo parece como se fosse uma trombeta falando. Ele devia estar falando das trombetas do exército romano que ele conhecia, né? Que eram coisas militares da época. Eu sei que essa voz poderosa que João viu ali também fala suavemente ao nosso coração. E um dia Jesus subiu para perto da cidade onde morava Zaqueu, e ele disse, ele estava passando por ali, Zaqueu não conseguia ouvir Jesus. E ele subiu numa árvore, fez todo o esforço que ele podia, né? Parece tão diferente daquilo que João viu lá diante do trono, mas Jesus convidou ele: desce daí que eu vou até a tua casa. Acho que esse é o desejo mais profundo de Jesus, poder chegar lá no teu íntimo, no lugar mais secreto que você tem, no teu lugar que você ama, no lugar que você passa mais o teu tempo. E nós estamos vivendo em dias que parece que nós temos que ficar mais em casa, apertar mais, cada vez mais essa intimidade daquelas poucas pessoas que estão à nossa volta, daquele momento em que a gente fica quieto e não pode fazer nada. Então Jesus se apresenta mais uma vez para você: deixa eu entrar na sua casa, deixa eu ir nesse lugar íntimo que você tem aí e fazer parte disso. Lembra o que Jesus falou no final? Agora sim eu vejo que nessa casa entrou salvação. Agora sim mudou tudo. O Senhor está nos chamando e nos dizendo, com essa pandemia,
para nós consertarmos a nossa casa, as nossas casas, consertarmos aquele lugar, aquele quarto onde você fecha e você ora. E essa palavra veio ao encontro, né, nos mostrando que a adoração mesmo só vai acontecer quando você se encontrar com Jesus. E então, vamos clamar: entra na minha casa, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando o seu lar, a sua vida, a sua casa, todo o teu coração, para que Ele faça aquilo que Ele tem planejado na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você que está em casa também, vai receber essa mensagem. Deus chegue no seu lar e abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém.